Toreda, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais essa aula, esse vídeo. E olha só, nesse vídeo aqui eu prometo para você que eu vou aliviar muito uma dor que a maioria dos traders tem, né? Cara, onde que eu coloco o meu take profit, onde que eu coloco o meu stop loss e como que eu faço uma gestão muito bem apurada das minhas operações, mesmo quando o mercado muda a sua volatilidade, tá? Então lembrando, né? Esses vídeos que eu estou fazendo a gente está colocando aqui no YouTube porque aí a gente consegue atingir mais pessoas. Independente se você usa a minha ferramenta ou não, seja o indicador, automatizador ou robô, mesmo que você opere de forma manual com outras ferramentas ou até mesmo com as suas análises, esse vídeo aqui ele pode te ajudar a explanar muito o teu conhecimento aí sobre gestão de trade, tá? Aqui a gente não vai falar sobre análise gráfica agora nesse vídeo, a gente não vai falar sobre onde você vai entrar, né? Porque isso vai de acordo com o teu setup operacional. O que eu quero te falar aqui é que às vezes o mercado muda de comportamento e se você tem uma gestão engessada, isso pode te prejudicar quando o mercado passa por esses momentos que eu vou te mostrar aqui algumas aleatoriedades, acho que essa é a palavra correta, né? Quando ele se comporta de alguma forma aleatória do seu padrão, daquilo que a maioria das vezes, né, ele vem se comportando, tá bom? Então olha só, eu vou citar alguns exemplos aqui para você no gráfico, para que você possa entender que existem alguns casos, né, na macroeconomia mundial que isso pode afetar a movimentação do preço e dos ativos, gerando volatilidade. Às vezes você vai olhar o gráfico e graficamente falando, você não vai ver nada de anormal naquele gráfico, tá? Ele vai ter um movimento comum, como todos os dias. Só que se você aprender a calcular os seus movimentos, né, a calcular a quantidade de pontos que ele está se movimentando, você vai ver que a maioria dos dias ele se comporta de uma forma padrão, mas às vezes ele vai ficar muito volátil, onde talvez um canalzinho que você está acostumado a operar com baixa volatilidade, aí você pega um cenário com alta volatilidade, isso vai prejudicar a sua gestão e as suas operações, principalmente se você trabalha com grid, principalmente se você trabalha com uma gestão engessada. Rodrigo, o que é uma gestão engessada? Eu vejo um monte de gente falar assim, eu entro numa operação e por padrão o meu alvo lá no ouro, por exemplo, é 500 pontos e o meu stop é 200 pontos. Isso é padrão, eu não mudo. Só que se o mercado muda a sua volatilidade, você concorda que o seu operacional ele já não vai funcionar tão bem, por quê? Porque a volatilidade daquele ativo está maior? Então eu vou te mostrar isso na prática para você entender, tá? Ó, tô aqui no MetaTrader, né? A gente tá no gráfico do ouro. Eu vou voltar aqui no passado, mais ou menos em meados de fevereiro, que já era um cenário mais tranquilo de mercado, tá? Só para você poder entender. Aqui embaixo, não sei se você sabe, né? Vamos lá, já vamos falar de MetaTrader aqui para te ajudar também, principalmente quem está começando. Aqui embaixo, ó, você consegue ver a data, tá vendo? Ó, dia 2 de abril, tá bom? E aqui onde tem essa linha, né, na vertical, ela é uma linha onde a gente consegue traçar os dias, né? Então, toda vez que aparece essa linha, o intervalo de uma linha para outra é um dia que o MetaTrader está contabilizando ali, tá? Rodrigo, essa linha não está aparecendo para mim. O que eu faço? Aperta no seu teclado Ctrl Y, ó. Ctrl Y a linha aparece, Ctrl Y a linha desaparece, tá? Os dois juntos, ó. Ctrl mais Y, tá? Então a gente vai voltar no passado aqui até a gente chegar lá mais ou menos em meados de fevereiro. O que acontece? No dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 2 de maio de 2025, nós estamos passando por uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, onde o Trump decidiu elevar as suas taxas de juros, né? Taxa de juros não, taxa de importação, né, para a China e tal. Então tá uma briga lá entre os dois países, ok? Isso faz com que gere o quê? Volatilidade dentro do mercado, incerteza, principalmente para ativos como o ouro, que é uma moeda de reserva, né? Então a maioria dos investidores se sentem inseguros e dessa forma eles começam a injetar muita grana no ouro, beleza? E aí o comportamento do gráfico muda. Então o que acontece? Lá em fevereiro, a gente está aqui mais ou menos dia 20, né? Acredito que aqui já é uma data boa para a gente usar como referência. Graficamente olhando, cara, a gente não vê nada de anormal aqui dentro do mercado, né? Mercado subindo e descendo e fazendo os seus ciclos normalmente, ok? Ó, subindo, descendo, ó, tá vendo? Fazendo os seus ciclos normalmente, de alta, de baixo, ok? Às vezes, né, alguns dias peculiares vai acontecer do gráfico só subir, por exemplo, sem fazer correções, ou vai acontecer do gráfico descer, né, só descer sem fazer as suas correções. Mas isso não acontece com frequência. Às vezes, é uma aleatoriedade, tá? O que a gente quer observar aqui, ó?
Toda vez que você vai operar dentro do mercado, cara, você precisa dar uma voltada no passado, pelo menos 1 ou 2 dias, para verificar como que aquele ativo vem se comportando, tá? Principalmente em relação aos seus suportes e às suas resistências, para você medir o tamanho do canal, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Não sei se você sabe, mas aqui no MetaTrader 4 ó, tem essa cruzinha, tá vendo? Ó? Essa opção aqui, onde você consegue medir a quantidade de pontos, né, de uma distância para outra. Então a gente selecionando aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fundinho aqui, vou clicar com o botão esquerdo e vou arrastar até lá em cima, ó, o topinho, tá vendo? Não sei se você consegue enxergar, acredito que você consiga. A gente tem 3 números ali, ó, 17/906/2943.71, tá? O primeiro número, que é o 17, ele quer dizer a quantidade de candles que eu estou selecionando, tá? Então, ou seja, ele está medindo para mim a quantidade de candles que eu estou marcando aqui. Isso para a gente agora é irrelevante nessa aula. O que a gente quer aqui é o segundo número, aquele 906, tá vendo? O que significa? Que do ponto que eu peguei lá embaixo até esse ponto de cima, existe uma diferença de 906 pontos. E aí eu posso medir, né, tudo o que eu quiser, tá bom? Ó, eu meço tudo o que eu quiser, beleza? O que a gente vai perceber aqui? Ó? Que toda vez que existe, toda vez não, né? Mas por padrão, a maioria das vezes que existe uma alta ou uma baixa, o preço tende a retornar pelo menos 40% a 60%, né, desse canal. Então ele volta pelo menos a metade aqui, mesmo que seja uma tendência de alta, né? Então ele tende a voltar, ok? Então o que acontece? Por padrão, no ouro, a gente já calculou que, cara, dificilmente ele vai ter uma alta ali acima de 2.500 pontos sem uma retração. Ok? Presta atenção. No ouro, a maioria das vezes, a sua alta ou a sua baixa raramente vai passar de 2.500, mais ou menos, quantidade de pontos, tá? Então o que a gente vai começar a fazer aqui? A gente vai começar a justamente calcular isso. Ó, essa alta aqui teve 900 pontos e ele corrigiu, tá vendo? Aí a gente teve uma alta mais forte, sem correção, que deu aqui, ó, 1.500 pontos. Aí ele despencou, tá vendo? Só que quando ele despencou exatamente aqui, ó, vamos colocar lá de cima, ó, que aí ele voltou mais ou menos 40%, ó, 1.500 pontos, aí ele já voltou, tá vendo? Aí ele desceu de novo, ó, 2.200 pontos e já voltou, ok? Aí ele subiu, né? Ó, 2.000 pontos e já voltou. Tá vendo que ele fica mais ou menos nessa média, mesmo quando tem a movimentação forte? Vamos para o próximo dia. Ó, subiu aqui, 1.200 pontos, voltou. Desceu aqui, 2.200 pontos, voltou. Pelo menos 50%, tá vendo? Para quem faz grid aqui é excelente, né? Ó, desceu aqui, 1.600 pontos, voltou. Pelo menos metade, pelo menos 40%. Ó, desceu aqui, 1.500 pontos, voltou. Subiu aqui, 2.000 pontos, voltou, ok? Então, se a gente pegar a maioria dos dias, vai acontecer isso daqui. Não é todos os dias, tá? Mas a maioria, cara, no ouro pelo menos, é isso daqui. Então, o que você precisa fazer em primeira instância? Rodrigo, não opera o ouro. Beleza, você opera lá índice, você opera Bitcoin, você opera euro-dólar, você vai ter que fazer o que eu estou fazendo aqui naquele determinado ativo. Beleza? Qual que é a movimentação padrão do euro-dólar? Qual que é a movimentação padrão do Bitcoin? Tá? Tenta achar esse número porque isso vai ser de extrema importância para você poder fazer a sua gestão. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai avançar um pouquinho. Ó. Vou avançar aqui. Cara, olha aqui, por exemplo. Ó, aqui já estamos dia 25 de fevereiro. Ó, preço desceu aqui, ó, 2.000 pontos, voltou. Ok? Ó, tá vendo? Essa alta aqui já é mais ou menos 40% da baixa que ele deu. Aí ele desceu aqui, né? 1.700 pontos, subiu. Aí ele bateu aqui, ó. 2.000 pontos, desceu. Aí aqui, obviamente, ó, aqui já deu mais, tá vendo? 5.300 pontos. Então, às vezes vai acontecer isso aqui, ó. Essa peculiaridade. Mas, mesmo assim, ele voltou, tá vendo? 50%, tá? Aí, dia comum no próximo dia, ó, 26. Vamos lá. Ó, desceu aqui, 1.500 pontos, voltou praticamente 40%. Ó, desceu aqui, 1.000 pontos, voltou praticamente mais de 60%. Desceu aqui, voltou. Subiu aqui, voltou. Subiu aqui, voltou. Aí ele despencou aqui. 2.400 pontos dentro da normalidade, voltou.
Aí ele teve essa alta. Ó, 2.700 pontos, passou um pouquinho, né? Mas voltou e, cara, e por aí vai, beleza? Aí a gente vai avançar o gráfico aqui mais ou menos para o dia, se eu não me engano, foi dia 9 de abril que o Trump elevou as taxas de importação lá para a China, tá? Então vamos ver aqui, 19 de março. Cara, olha como que o cenário do mercado mudou, galera. Olha como que o cenário do mercado mudou. Ó, dia 1 de abril. Dia 3. Dia 4, dia 7, dia 8, dia 9. Ó, mais ou menos aqui. Ok? Cara, olha essa alta. Olha toda essa alta aqui. Nós estamos falando aqui, ó, de 12 mil pontos. Tá? Olha como que mudou o cenário. Uma padrão ali mais ou menos 2.000, 2.500 já foi para 12. Só essa quedinha aqui, ó, que graficamente falando, você olha no visual, cara, parece um movimento comum. Só que só essa quedinha aqui, ó, pequenininha, a gente está falando de 3 mil pontos. Isso é volatilidade, galera. Isso é volatilidade. Por quê? Porque tem muito investidor negociando nessa região. Só essa quedinha aqui, ó, que é uma quedinha normal, a gente está falando de 5 mil pontos. Tá? 5 mil pontos. Ou seja, é praticamente o dobro do que o ouro tende a se comportar. Essa quedinha pequenininha aqui, ó, já deu os 2.900 pontos, tá vendo? 2.189 pontos. Então, a partir desse dia, de quando o Trump começou a falar sobre as taxas e tudo mais, o ouro começou a se comportar dessa forma aqui, ó. Ó, só essa altinha aqui, 5.800 pontos. Então, ponto. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Cara, vamos ver aqui, ó. Dia 11 de abril. Olha isso aqui, galera. 3 mil pontos, uma quedinha dessa. Tá? E aí depois, ó. Aí depois o mercado começou a dar uma regularizada, né? Mas mesmo assim, ó, uma quedinha dessa, ó, 2.300 pontos. Então, graficamente falando, não parece que é uma queda tão brusca. Mas quando a gente coloca para calcular, ó, 3 mil pontos. Tá vendo? Vamos calcular isso daqui, ó. Aqui tá tranquilo, ó, 1.000 pontos, tal, provavelmente chegando no final de semana, ok? E aí a gente já vê os movimentos mais bruscos, ó. Uma baixa dessa, 5.800 pontos, tá vendo? Então, um padrão onde a maioria dos dias o ouro começa a se comportar de 2.000 a 2.500 pontos mais ou menos de volatilidade, aí ele passa a ter mais momentos, né, onde ele vai lá para 5.000, 6.000 pontos de volatilidade. Olha o tamanho dessa alta aqui, sem retração, ó, ó, ó. Sem retração, galera. Cadê os 50% de retração? Ó, 13 mil pontos a gente está falando aqui. Sem retração ainda, né? Porque a retração não aconteceu, ó, 15 mil pontos. Ó aqui onde começou a acontecer a retração aqui, ó. Tá vendo? Ó. 21 mil pontos, tá? Óbvio, você não vai ficar preso com 20 mil pontos de operacional, né? Não faz sentido. Mas só para você entender o comportamento do ativo, tá? A gente ampliar aqui um pouquinho o gráfico nesse dia, acredito que foi aqui, né? Ó, essa alta aqui teve uma correção, né? Então, essa alta aqui teve uma correção, ó. Só essa altinha pequenininha aqui, ó, 5 mil pontos quase, para ele poder corrigir, tá vendo? Então isso daqui pode prejudicar muito o seu operacional se você trabalha com uma dinâmica de stop e de take engessado, ou se você trabalha com uma dinâmica de grid, tá? Por exemplo, o robô que a gente usa, a gente faz grid dentro de uma porcentagem, tá? O TRD05, que é um setup que a gente usa, ele vai aguentar uma oscilação ali mais ou menos de 2.500 pontos. Por quê? Porque o padrão nosso é 2.100, 2.200, 2.300 pontos, ele já recua e volta, né, para fazer essa correção de 40% a 50%. Tá? E pelo nosso cálculo, se ele corrigir ali 30%, 35% do movimento, a gente já consegue fechar com take no preço médio. Se ele não voltar, obviamente é algo totalmente aleatório e totalmente atípico, ok? E aí ele vai estopar as operações e está tudo certo, depois faz o ciclo de recuperação. Só que se a gente coloca um padrão desse, nesse cenário aqui, no dia a dia, cara, vai tomar stop atrás de stop. Por quê? Porque por exemplo, vamos supor que ele faz aqui, nessa correção ele faz uma ordem de venda. O preço não vai lá, não bate no alvo, começa a subir. Ó, já tomaria stop, 4.400 pontos, tá?
Se fosse num cenário normal, ele iria fazer aqui 2.000, 2.100 pontos e iria recuar. Aqui ele bateu 4.000, ó, já seria stop, tá? Vamos supor que depois ele foi lá, fez uma outra ordem de venda aqui, por exemplo. Ó. Aqui ele bateu 2.500, mas ele não voltou no alvo, né? Isso daqui não daria take, ok? Ó, ele teria que bater lá, ó. 4.800 pontos, tomaria stop de novo, ok? Então, se a gente trabalha com algo engessado, fixo, a gente tem que fazer o quê? Cara, funcionou por um determinado tempo com o mercado normal, mas quando o mercado ficar normal, ele não vai funcionar. Beleza? Então, o que você tem que fazer? Ou você aumenta a distância do seu stop e a distância do seu take, ok? Para quê? Para que você possa aguentar essa oscilação mais forte, tá? Porque assim, ó, imagina comigo. Vamos voltar para o dia de hoje, por exemplo. Ó. Aqui o mercado já está um pouquinho mais normal, tá? Ó, o ouro deu um sinal de compra aqui, tá? O ouro deu um sinal de compra aqui, nesse candle mais ou menos, beleza? Onde que ficaria o stop? O stop ficaria abaixo do suporte ali, se eu fosse trabalhar com algo dinâmico, tá? Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Vamos colocar 3 tipos de gestão aqui, ó. Stop loss com take profit, stop loss já cravado. O stop loss dinâmico, que ele é abaixo do suporte ou acima da resistência. E se a gente fosse trabalhar com grid, tá? Vamos simular esses 3 cenários aqui. Primeiro cenário. Se eu trabalho com take e stop já cravado, vamos supor que eu faça uma gestão aqui, eu coloco um stop lá de 500 pontos, né? E geralmente eu busco um alvo também de 500 pontos, 1 para 1, certo? Então, ou seja, ó, ainda está volátil, tá? Já está um pouquinho menos hoje, no dia que eu estou gravando o vídeo, mas o mercado ainda está um pouquinho volátil comparado aos dias normais. Então, vamos lá. Ó, se eu colocasse 500 pontos de stop, ó como que ficaria curtinho aqui, tá? Tá vendo? 523 pontos, aqui já teria dado stop, certo? Por quê? Porque eu estou usando algo engessado, onde nos dias comuns, se eu colocasse, por exemplo, 500 pontos de stop, já ficaria mais confortável. Por quê? Porque ele vai ficar mais distante da onde foi dado o sinal de compra aqui, entendeu? Então, por exemplo, vamos voltar, eu não vou voltar no passado aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas se você pegar um cenário normal, você trabalha com stop de 500 pontos, você vai ver que ele vai ficar mais distante. Agora, num cenário igual lá do dia 9, cara, às vezes você vai colocar o stop, ele não vai dar nada de distância. Por exemplo, você colocou a entrada aqui, você colocou 500 pontos, às vezes já estava dando aqui, ó, 500 pontos. Por quê? Porque o mercado está muito volátil. Um tamanho de candle, às vezes estava dando 1.000, 1.500 pontos em um candle, ok? Por isso que, se você for trabalhar com take stop engessado, você precisa avaliar como que está a volatilidade do ativo antes de você abrir a ordem. Pô, cara, para essa gestão aqui está muito perigoso. Por quê? Porque é um movimento muito curtinho, graficamente falando. Beleza? Isso se você for trabalhar com gestão engessada, ou seja, já tem definido o seu take e o seu stop e você só trabalha com isso. Você não aumenta, não diminui, tá tudo certo. Aí vem o segundo tipo de stop, que é aquele stop dinâmico, né? É o que a gente coloca abaixo do suporte ou acima da resistência. Então, por exemplo, se eu tive um sinal de compra aqui, o meu stop ficaria aqui abaixo, ó, certo? O que eu tenho que fazer? Antes de entrar na operação, eu tenho que calcular quantos pontos isso vai dar. Ó, aqui está dando 1.300 pontos, tá vendo? E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular o tamanho do meu lote. Por quê? Aí vem outra coisa. Às vezes o cara fala assim, eu só abro o lote de 0.10. Beleza, uma coisa é você abrir um lote de 0.10 com um mercado tranquilo, onde o seu stop abaixo aqui do nível de suporte ficaria ali às vezes 500 pontos, 400 pontos. Então se você abre um lote de 0.10 vai dar ali $40, por exemplo, ok? Só que se você pega um cenário desse aqui, onde o seu stop está lá, por exemplo, $1.300, cara, $1.300 não, 1.300 pontos, aí você tem que calcular 0.10 vezes 1.300, quanto que isso vai te dar? Vai dar mais de $130, ou seja, você praticamente dobrou o tamanho do stop que você geralmente está acostumado a colocar, beleza? Você está mantendo o tamanho do lote, só que o mercado não está mantendo o tamanho do seu stop. E lá no cenário que a gente estava, né, ali quando o Trump começou a falar essas coisas, cara, às vezes você ia colocar aqui o stop abaixo do suporte, estava dando 4, 5 mil pontos. E se você entra com o mesmo tamanho de lote, ou seja, você está colocando ali praticamente mais de 10 vezes o risco que você está acostumado a colocar em operação, ok? Então, o que você tem que fazer? Você tem que calcular a quantidade de pontos que você vai colocar de stop, se você for trabalhar com esse stop dinâmico, tá? Aí você abaixa o tamanho do lote. Como que você faz isso? Os meus clientes, quem usa o indicador Toreda, tem acesso à ferramenta aqui, por exemplo, né? A gente tem a planilha,
Aí você vai lá no ouro e você vai colocar, cara, geralmente eu abro um lote de 0,10, só que o mercado tá me dando lá 5 mil pontos de stop. Ó quanto que vai dar o meu stop, $500. Tá certo isso? Só que geralmente eu tô acostumado com stop de $50, por exemplo, né? Que é mais ou menos a movimentação padrão do ouro. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que abaixar o tamanho do meu lote, cara. Eu vou abaixar o tamanho do meu lote, ó, para eu ficar com $50. Então, ao invés de eu manter o tamanho do lote, eu abaixo o tamanho do lote, porém eu mantenho o mesmo tamanho do valor do stop, para não sair da gestão, ok? Mesma coisa o grid, galera. O que acontece, ó? O que é o grid? É quando a gente vai fazendo várias posições antes de estopar, né? O que acontece aqui, por exemplo, com o Gold V8, que é o robô que a gente usa, né? Inclusive a gente entrega gratuitamente. Se vocês observarem, geralmente, né, quando o mercado está normal, cara, a gente deixa ligado todo dia. O mercado vai trabalhando lá, a gente vai lucrando pra caramba. Só que nesses últimos dias eu venho mandando dentro do grupo, galera, vamos desligar o robô porque o mercado tá maluco. Por quê? Porque eu faço essa avaliação aqui que eu tô fazendo com vocês. Naquela época lá, cara, às vezes um candle tava dando tipo 3 mil pontos. Ou seja, se o robô ele entra comprado aqui, a cada 500 pontos ele faz uma nova ordem e ele vai aguentar uma oscilação antes de dar o stop de mais ou menos 2.500 pontos. Então, ou seja, às vezes só de ele nem romper o suporte aqui já dava stop. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, cara, que o mercado dê uma respirada. Às vezes ele vai romper o suporte, ele vai fazer um falso rompimento, vai voltar a favor e a gente usa a matemática ao nosso favor. Só que nesse caso do mercado muito volátil, a gente não tem espaço para poder fazer essas negociações. Fica muito curtinha, como se a gente fizesse uma operação atrás da outra de forma muito rápida, ok? Por isso que, o que a gente faz então antes de ligar o robô? O que eu faço no caso, né? Eu vou verificar a volatilidade dessas correções. Ó, ele teve uma alta aqui de 3.300 pontos. Antes de corrigir, deu uma correção aqui de mais ou menos uns 30%, visualmente falando, tem que calcular certinho, né? Aí depois ele teve uma outra alta aqui, ó, de 2.200 pontos. Beleza, aqui tá aceitável. Aí ele teve uma queda aqui, ó, 2.900, ou seja, tá vendo? É uma quantidade, na minha opinião, grande ainda. Aí depois ele teve uma outra alta aqui, que foi dentro da realidade, né? 2.000 pontos. E aí ele teve essa queda aqui, ó. Olha essa queda. 4.000 pontos, tá? Então por isso que eu ainda não estou ligando o robô, beleza? Já está mais confortável, comparado aos dias lá que o Trump estava falando, tá bem mais tranquilo. Às vezes estava dando 3.000 pontos um candle de 5 minutos, né? Então, galera, o que vocês precisam sempre observar? Como está o comportamento do mercado, beleza? Outra coisa, quando eu faço uma operação, por exemplo, eu pego uma operação de compra aqui, eu vou buscar o meu alvo onde? Se eu faço isso dinâmico, eu vou buscar o meu alvo próximo à próxima resistência, que é essa daqui, certo? Ó, então eu teria ali mais ou menos 2.500 pontos para o preço se movimentar. E o meu stop ficaria mais ou menos 1.500 pontos, beleza? Então, ou seja, eu estou buscando 2.500 para um risco de 1.500. Porém, o que eu faria aqui? Quando chegasse a pelo menos metade do meu stop, eu já acionaria um break-even, já colocaria no 0 a 0. Se ele subisse aí, por exemplo, mais uns 1.000 pontos, aí eu já colocava no stop gain. Então eu vou surfando junto, beleza? Esse é um tipo de gestão. Ou você pode deixar o mercado se movimentar. Até agora aqui, por exemplo, não teria dado stop se eu tivesse entrado nessa operação, ok? Mas galera, vocês precisam sempre entender isso que eu estou falando para vocês. Ah, Rodrigo, um erro muito comum. Automatizador que a gente fornece lá para o cara que está usando o indicador. O cara ele acha que ele vai achar um setup que vai funcionar para o resto da vida. Ah, eu vou colocar aqui, por exemplo, 700 pontos no ouro de alvo e eu estou colocando um stop de 1.000, um pouquinho mais longe e, cara, tá dando bom, tá acertando tudo. Mas, meu irmão, vai ter uma semana que ele vai errar pra caramba. Por quê? Porque às vezes esse stop não tá nem ficando abaixo do suporte ou acima da resistência. O mercado tá tão volátil que às vezes ele vai fazer a operação e mesmo que tá lá 700 pontos de stop ou 1.000 pontos de stop, vai dar aqui, ó. Não vai ficar nem abaixo do suporte. Então, toma muito cuidado com a sua gestão dinâmica, com a sua gestão fixa, engessada, né? Caso você tenha. Beleza? O mercado ele é dinâmico, você precisa sempre acompanhar os movimentos do mercado, tá? Então, o que eu recomendo você fazer? O seu stop loss, considere ele sempre em valor, se você for trabalhar ali com o seu stop dinâmico, tá? Então, por exemplo, se eu estou acostumado a abrir um lote aqui, por exemplo, de 0,20, a conta real que eu opero
com o indicador eu opero com 20 mil dólares. Então eu abro um lote de 0,20. E aí o meu stop geralmente vai ficar entre 120 a 300 dólares, dependendo da oscilação. Só que eu faço um cálculo antes. Por quê? Porque esse stop, se tiver o mercado muito volátil, esse stop vai para 500, 600 dólares. Então o que eu faço? Eu diminuo metade do lote, para eu manter sempre o mesmo valor de stop. Entendeu? Porque se eu mantenho o mesmo valor de stop, o meu alvo também vai ser igual. Se o mercado está movimentando de forma volátil contra o meu stop, ele também vai se movimentar de forma volátil a favor do meu take. Entende? O que eu não posso fazer é sempre usar a mesma gestão quando o mercado está instável, quando o mercado está mais volátil. Então, cara, tenha esse feeling visual. Vem aqui, ó, usa a corizinha, né? Descubra qual que é a volatilidade média do ativo que você opera. E por último, eu vou passar uma dica aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Vocês vão vir aqui no TradingView, ó. Vai no Google, digita lá TradingView, porque aqui tem um indicador que pode te ajudar visualmente a ver a volatilidade dos candles, tá? Então, vamos pegar aqui o SHA-USD, por exemplo. Vou abrir o gráfico. Deixa eu passar essa câmera aqui para cá. Beleza. Deixa eu ver se eu lembro, tá? Você vai vir aqui em indicadores, ó. E você vai digitar aqui Candle Size. Candle Size. Eu acho que é tudo junto. Candle Size. Não, separado mesmo. Será que é esse primeiro aqui? Não, não é esse primeiro. Tem um indicador aqui que ele mostra certinho, galera, a quantidade de pontos que aquele candle está se movimentando. Candle Size. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui de cima, galera, ó. É esse cara aqui, Candle Size, tá vendo? Deixa eu só ver se eu acho o nome dele certinho para passar para vocês, tá? Mas vocês vão inserir ele aí no gráfico. Eu acredito que o nome é esse aqui, ó, Simple Candlestick Sizes, tá vendo? De qualquer forma, galera, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Vou até salvar aqui para eu não perder. E aí, na descrição do vídeo, acredito que você clicando, você vai conseguir encontrar ele, tá? Ó, Candlestick. Ó, provavelmente, galera, é esse cara aqui, ó, Simple Candlestick Size. É esse aqui mesmo, tá? Que vocês vão procurar, ó, Simple Candlestick Sizes, beleza? Aí vocês vão colocar ele aí no gráfico aí embaixo e vocês vão configurar ele para ele te mostrar o tamanho dos candles. Vou mudar aqui para M5, só para a gente entender como funciona. Aí aqui, galera, vocês vão fazer o seguinte, ó, você vai clicar aqui nessa configuração, tá vendo? E aí você vai colocar o nível de pontuação que você quer que ele trace as linhas para você. Então o ouro, né, eu coloquei ali que o candle, geralmente ele tem ali 300 a 600 pontos mais ou menos, né? E aí depois disso vai aumentando. Então eu coloquei level 4, tá? Então aqui seria 400, mas ele tem algumas casas decimais
a mais, né? Então eu coloquei só 4, 8, 12, 16 e 20. Então dependendo do ativo pode ser que isso daqui mude, aí você tem que identificar aí, tá? No ouro eu coloquei essa configuração aqui, tá? Então eu estou, aí lembrando, né? Nos gráficos aqui do TradingView, que é uma plataforma semelhante ao MetaTrader, ele tem várias corretoras que fornecem os gráficos. Então aqui eu estou usando o ouro Oanda, da corretora Oanda, tá? Então se for uma outra corretora, pode ser que as casas decimais aqui do lado direito, ó, sejam maiores ou menor, tá? Então aqui, por exemplo, na Oanda ela me fornece, né, o preço, só que depois da vírgula tem 3 casas decimais, tá? No MetaTrader são 2 casas decimais depois da vírgula, tá bom? Então isso daí pode dar uma alteração aqui no indicador, ok? Mas se você for usar igual o que eu estou usando aqui, ó, para o ouro, é isso daqui, tá? Você vai colocar 4, 8, 12, 16 e 20, tá? Então aqui quer dizer 400 pontos, 800 pontos, 1.200, 1.600 e 2.000 pontos, beleza? E aí tem as cores, né? Se você quiser alterar as cores e tudo mais, enfim, fica a teu critério. Aí ele vai traçar essas linhas aqui para você. Então aqui, ó, essa linha de baixo, 400 pontos, 800 pontos, 1.200 pontos, 1.600 pontos e 2.000 pontos, tá? E aí, cada barrinha dessa aqui de baixo quer dizer o tamanho daquele candle. Então a gente começa a observar, ó, que aqui nesse cenário, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, tudo normal, até 800 pontos aqui tá normal, tá vendo? Aí aqui já teve um pouquinho mais de volatilidade nesse horário, que foi por conta do payroll de hoje. Tá vendo que os candles já ultrapassaram o tamanho de 800 pontos. Mas, cara, um dia normal, tá? Um dia normal. Para um dia inteiro, até 1.200 pontos, tá tranquilo. Ó, olha aqui, por exemplo, esse candle aqui, ó. Um único candle teve 2.500 pontos, tá? Aqui, por exemplo. Então, você vai voltando no passado, você começa a ver os intervalos, o comportamento do preço e saber mais ou menos qual que é a média. Tá vendo que é mais ou menos a média? Tá aqui, ó, 400 pontos de candle. Às vezes, cara, normal. Ele vai passar aqui um pouquinho, totalmente normal. No mercado tem disso mesmo. Só que se a gente voltar lá para fevereiro, cara, você vai ver que a maioria dos candles estava absurdamente alto, absurdamente alto. Ó, aqui, por exemplo, ó, tá vendo que tá muito volátil? Olha aqui, galera, ó, esse dia, por exemplo, ó como que tá volátil o mercado. Ó, tá vendo? Muita operação, cada candle aqui passando de 1.200 pontos. Então, ou seja, pegar um cenário assim para um setup que você trabalha de forma engessada, cara, você vai tomar stop atrás de stop. Vai tomar stop atrás de stop, tá? Então tem que tomar cuidado. Não que você não possa operar, mas você precisa ajustar o tamanho do teu lote, né, para que esses stops aqui não sejam muito maiores do que o que você vem trabalhando. E se você trabalha com grid, aí tem que aumentar um pouquinho o distanciamento de pontos de uma operação para outra, diminuir o tamanho do lote, porque obviamente, como que funciona a dinâmica do mercado? É o seu lote vezes a quantidade de pontos. Uma coisa é você trabalhar com stop ali de 200 pontos com lote de 2 centavos, isso vai te dar 4 dólares. Agora, se o seu stop você aumenta ali para 1.000 pontos, por exemplo, com os mesmos 2 centavos, cara, você está aumentando em 4 vezes o tamanho do teu stop, ou seja, o seu stop não vai ser 4 dólares, vai ser 20 dólares, entende? Então, para você manter uma boa gestão, sempre ajuste esse cálculo. Tamanho de lote versus quantidade de pontos para você não se dar mal e sair do gerenciamento, beleza? Então, esse indicador aqui, galera, vocês podem usar aí, ele é gratuito, tá? No TradingView e ele vai te mostrar aí como que tá o dia, se está muito volátil, se está mais tranquilo, se está dentro do padrão que você precisa para o teu operacional. Então, por exemplo, o robô Gold V8, cenário de muita volatilidade, né, candles muito grandes, muito fortes, para nós, para o Gold V8, para o robô não é interessante. Já para quem trabalha com indicador não tem problema, porque aí você vai ajustar, ou seja, você tem uma dinâmica maior para ajustar o seu lote, o seu alvo, tá? Já no Gold V8 não tem como, então por isso que a gente vem mantendo o robô desligado e eu vou passando essas orientações para você. Por quê? Porque eu sempre faço essa análise aqui que eu estou passando para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, gente, pode perguntar, a gente está aqui para ajudar. Se você está chegando nesse vídeo agora e gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve aí no canal. Se você quer usar o Gold V8 de forma gratuita, tem o link aqui na descrição. A gente não cobra nada e eu passo setup de instalação, configuração, no nosso dia a dia. Desde agosto do ano passado, fechando todos os meses no positivo, só que fazendo essas intervenções aqui. Hora de desligar, a gente desliga, sossega o facho, deixa o mercado se movimentar, a hora que tranquilizar a gente volta. Então dessa forma a gente vai conseguindo, né, se manter consistente. Por isso que às vezes você usa um robô que ele funciona bem por um tempo, só que aí depois ele para de funcionar. Por quê? Porque às vezes você não sabe ver isso aqui, você não entendeu qual que é a dinâmica do operacional
aí você quer rodar esse operacional full time, 100% do tempo. Só que o mercado não vai se comportar de forma igual 100% do tempo. Ele vai ter essas peculiaridades aqui que você, como trader, você como a pessoa que conduz a ferramenta tem que saber. Ou pelo menos quem criou a ferramenta precisa te instruir, que é o que a gente faz aqui, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. E vamos pra cima, tá bom? E se você tem sugestões, dúvidas, dificuldades, manda pra gente, seja no WhatsApp ou aqui mesmo, que a gente vai criar mais conteúdos para poder ajudar você.